Fala, Cine Galáctico! Fomos convidados a assistir O Doutrinador. E nesse vídeo vamos dar nossa opinião dessa produção nacional. Será que tá pintando um novo herói aí? Roda a vinheta! E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Valeu? Pra quem aí tá se perguntando quem é esse tal de O Doutrinador, bem, eu vou explicar pra você. Né? O filme ele é baseado na HQ de 2013 do Luciano Cunha, né? Naquela época de 2013 que começaram as manifestações políticas pelo Brasil contra a corrupção, né? Lembra lá do aumento dos 20 centavos, né? Da passagem no Rio de Janeiro, várias outras manifestações. O Luciano Cunha teve uma brilhante ideia de criar um herói que combate a corrupção, né? E como que ele faz esse combate à corrupção? Simplesmente matando os corruptos políticos. Que é assim que se faz, as coisas funcionam dessa forma, matem as pessoas. Não, mentira. Não fala não. Não, na verdade, a ideia foi tão boa, né? A HQ fez tanto sucesso que né, resolveram produzir aí fazer uma produção independente do filme. Depois houve outros estúdios também apoiaram e tal. E contar essa história, né? Beleza, e aí surgiu o filme O Doutrinador. Interessante, né? Surgiu justamente nessa época eleitoral que a gente viu essa polaridade de esquerda, direita, fascismo, corrupção. Essas coisas todas, você tá muito bem acostumado, tá na rede social, o que mais tem, né, cara? E tá gerando grandes batalhas, né? Pois é. Entendeu? O Doutrinador surge nesse meio, ok? Onde a corrupção é a grande pauta, que também é a nossa atualidade, em que um grupo de elite da polícia está numa operação, conhece Lava Jato, essas coisas todas? Atrás de políticos corruptos, no caso aí é um governador. E como surgiu o Doutrinador? No meio dessa confusão toda de operação, de prisão, de soltura, essas coisas que nós vivemos no mundo real, ok? O personagem principal, o Miguel, que é vivido pelo Kiko Pissolato, que aliás, na minha opinião, foi uma escolha perfeita. Ele caiu muito bem no Doutrinador. Ele sofreu um trauma pessoal grande e precisou recorrer aos serviços públicos. Foi um hospital público, né? Entendeu? E se você usa o hospital público, você sabe mais ou menos como é que funciona, né? Ou não funciona, né? E aí despertou nele uma ira contra todo esse processo de corrupção, um sistema que tira dinheiro dos serviços públicos para corrupção, para pagar deputado, pagar senador, enfim, não preciso ficar explicando coisa que você sabe muito bem. E por conta disso se originou tudo que levou ele a virar o Doutrinador. Exatamente. Cara, e o mais interessante é o seguinte, que o filme ele mostra que a corrupção é exatamente em todas as esferas políticas. Né, em todas as esferas, seja políticas e da justiça, seja ela no poder legislativo, no executivo e no judiciário. Ele mostra exatamente uma engrenagem, né, para mover essa corrupção, né, para sustentar essa corrupção. E cara, é engraçado porque, cara, é a realidade colocada assim nas nossas caras, assim na tela dos cinemas. Cara, porque o Doutrinador é simplesmente um reflexo da revolta do cidadão. Do cidadão que não vê os seus direitos respeitados. Só que ele deixa qualquer ética moral de lado e ele tem a sua própria ética, que é simplesmente matar o corrupto. Essa é a solução. Ele não julga, ele sentencia de cara. E lembra muito um personagem americano da Marvel que é o Justiceiro. Que sofreu mais ou menos um drama pessoal como ele sofreu, parecido. Que tornou ele o Justiceiro, e daí todo mundo sabe, né? Saiu sentando a bordoada, no caso lá da origem dele da máfia, até que ele ficou intrincado em todo esse sistema todo e não conseguiu mais sair. É muito, não vou dizer que é muito igual, mas tem muita semelhança os dois casos, entendeu? Inclusive até você... Eu, por exemplo, às vezes penso isso, em termos de corrupção, acho que tudo tem que ser feito tudo mesmo, sai matando esses caras todos. Mas, cara, em determinado momento do filme, eu, por exemplo, pensei, cara, será que realmente tudo isso é permitido, tudo isso é válido? Pelo menos me fez questionar isso. E eu sou um cara que não tem muita coisa com esse negócio não, cara. É corrupto, tem mais que se ferrar. Infelizmente, você às vezes tem que dar uma parada e ver se realmente é tudo isso. Porque o personagem em si, em determinado momento, ele mesmo que se perde nessa sua vingança de destruir a corrupção. Exatamente.
Entendeu? Porque, querendo ou não, ele tá sendo algo tão ruim quanto os próprios corruptos. Ele se perde nesse universo, porque ele já não sabe qual é o motivo. Mas em nenhum momento ele entra em conflito com o que ele está fazendo, se é certo ou errado. Pra ele é certo e pronto. Ele vai pra cima. É muito diferente dos heróis, por exemplo, dos quadrinhos americanos, né? Como Batman, como Demolidor. Que há certos limites. Que há certos limites, né? Que eles têm medo de matar e com isso se perderem. Ele não. Em nenhum momento ele para e ele fica nessa confusão mental se isso é bom, se é ruim, né? Se ele pode ou não. Ele simplesmente faz. Ele já está bem decidido quanto a isso. E aliás é um filme... Corte rápido. E aliás é um filme, cara, que você precisa já estar ligado nisso. Você vai ver violência, vai ver sangue e muita morte, ok? Algumas bem... A minha grande preocupação, eu estava discutindo com o Vladimir justamente sobre isso por conta da classificação etária, né? Que era... 14 anos? Eles estavam falando que era 14 anos, mas depois eu vi que eram 16 anos. Né? E eu fiquei assim, pô, cara, será que não vai ter sangue? Se não tiver sangue, aí vai ser zoeira. Mas não, cara. Muito sangue. Ó, eu vou te falar, as primeiras cenas, né, que foi o primeiro alvo dele, sofreu. Meu amigo, aí, sofreu. Sofreu na mão do capeta. Sofreu. E o interessante é o seguinte, porque até a gente conversou sobre isso, né? Porque ele simplesmente ele é um executor. Vai lá e resolve. Ele vai lá e resolve. Né? Só na primeira cena mesmo que ele usou as próprias mãos e o cara, a parada foi sinistra pra imagem. Falei, não acredito. Eu pensei assim, pô, será que vão mostrar como que o cara ficou? E mostrou como ficou. A Nina, personagem da Tainá Medina, que é uma hack ativista, em que ele encontra numa dessas manifestações, aliás, o Iluminador surgiu em uma delas, inclusive, até no filme, ela acaba se envolvendo com ele de certa forma e o ajudando nessa missão de que selecionar os seus alvos de acordo com a corrupção que eles fazem para ele partir para cima e resolver o problema, ou o problema, sei lá. Cara, e o legal dessa relação é que você vê o filme, ele é bem estruturado. Ele é estruturado bem parecido com os filmes hollywoodianos, né? Cheio dos clichês assim de heróis e tal. Sim. Isso, essa relação dos dois é uma relação bem clichê. Porque tu vê, cara, é uma hacker que consegue resolver tudo. Né? Aí a gente pode buscar referência da série do Arrow, que eu falei, pô, do relacionamento dele com a Felicity. Só não existe nesse caso aí um relacionamento amoroso, mas nessa questão realmente de facilidade, né, dela mexer com, de repente, desligar uma câmera, né, abrir caminho pro cara estar num prédio e tal, comunicar com ele à distância. Nesses filmes de heróis, que às vezes são heróis muito sombrios, a fotografia ela é uma fotografia que prima muito pela escuridão. Só que prima pela escuridão e fica realmente muito escuro. Eu, particularmente, não consigo enxergar exatamente o todo da ação, cena. Né? A ação, fica muito ação na sua totalidade. Fica muito confuso, né? Isso, exatamente, fica confuso. Você tem que forçar a visão para enxergar e tal. E, cara, nesse filme não. Você vê que o diretor de fotografia ambientou muito bem as cenas na questão dessa fotografia, da iluminação, né? A questão de você colocar elementos realmente mais escuros, dark e tal, e outros momentos não, um momento mais quente, né? Mas nos momentos darks, o que eu gostei muito é o seguinte, que apesar que você tinha essa ambientação, a fotografia era bem limpa. Você conseguia exatamente ver a ação, ver exatamente o personagem, né, o que ele estava fazendo. Então era uma fotografia bem limpa e que permitiu que a gente pudesse entender a visão do diretor enquanto o personagem, qual a direção que o personagem ia tomar em cada cena. Né? Tem que destacar o seguinte, cara, a coragem tanto do criador do personagem, do quadrinho, como de todas as pessoas envolvidas em fazer esse filme, em trazer esse tipo de gênero pra telona. E aquilo, cara, filme brasileiro é o quê? São aqueles filmes cabeças, convenhamos, é chato pra cacete. E aqueles filmes de comédia, que na maioria das vezes são muito bons, entendeu? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não, desculpa te interromper, desculpa. Mais ou menos. Eu só acho que da comédia mais ou menos. Isso vai entrar. Então tá, deixa eu refazer de novo então. Isso vai entrar, pô, pode falar isso. Agora, um filme de herói brasileiro, cara, a gente não tem, cara. É um gênero que não existe. Lá fora tá cheio disso. E a gente não tem. A gente conseguiu ter um herói, mais ou menos, na época da Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento fez o que todo mundo queria fazer com esse bando de retardado, beleza? E finalmente alguém virou um herói com uniforme, com máscara, com identidade secreta. É bem legal. É o começo? Óbvio que é o começo. Pode melhorar muito mais? Claro que pode, mas já é o começo, cara. Pô. E o que é pior, com um orçamento bem pequeno, né? Pô, foi a primeira história em quadrinho brasileira, assim, de herói retratada, pelo menos que eu tenho conhecimento, retratada no cinema.
Cara, e hoje nós temos inúmeros quadrinistas, né, que escrevem, ilustradores brasileiros que desenham, que fazem histórias assim maravilhosas. Tem muitos ilustradores brasileiros que trabalham lá fora também para a indústria americana, né, de quadrinhos. E cara, tipo assim, um público muito grande querendo esse tipo de coisa. Muito grande. É só ver, durante o ano, o que tem de tanto lançamento de filme de heróis, seja de Marvel, seja de DC, enfim. E por que não começar a ter heróis nossos? Porque nós temos capacidade de criar isso. Hollywood descobriu um nicho bom para investir. E não que traz retorno. E não para de ter. Todo momento tem heróis. Todo momento tem filme de herói, tem filme de continuação, tem Vingadores, tem Liga da Justiça e vai embora. Todo mundo leu história em quadrinho quando era criança. E quer ver o personagem do papel retratado numa telona. É bem legal isso. Cara, e o Doutrinador é muito bom porque, cara, o orçamento foi de 6 milhões de reais. Nada. Cara, quando você pensa que nos Estados Unidos uma produção é de 200 milhões pra cima, e às vezes você vê um filme horroroso, né, de história, até de efeitos especiais, cara... Valeu, DC. Cara, um filme de 6 milhões de reais, cara, eles tiraram... Valeu, DC. Não tem problema não, pô. Cara, 6 milhões de reais, eles tiraram leite de pedra. Cara, pro baixo orçamento que teve um ótimo resultado, um produto muito bom e que, pô, tem grande surpresa, né? E não esqueça, vocês não podem sair do cinema antes do... vocês têm que sair depois do pós-crédito. Tem um pós-crédito bem pequenininho. Bem pequeno, mas é legal. Bem diferente dos pós-créditos que estamos acostumados a ver quem vai ver filme de herói, por exemplo. Mas é um pós-crédito de, além de ser pequenininho, porém dá esperança de uma certa continuidade. Então isso é muito legal. Spoiler. Então, cara, spoiler. O que a gente pode dizer? Que o filme é bom. É bom, merece ser assistido. Não é uma super produção hollywoodiana, por favor, mas é um filme muito bom de se ver. Merece que as pessoas vão ao cinema, né, para assistir. Pra prestigiar. Pra prestigiar, né, porque é importante isso, né. Então é isso aí. Não, agora tá. Eu quero agradecer a Carminha da agência FEB que nos convidou para assistir o Doutrinador. Muito obrigado, Carminha. Continue nos convidando para mais filmes que nós vamos assistir. Sempre lá. Vamos escrever e vamos fazer vídeos, né, para comentar sobre os filmes. Sim. Se você gostou, nunca se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar pra galera, cara. Compartilha esse filme para todo mundo conhecer o Doutrinador. Ativa o sininho para receber todos os nossos conteúdos aqui do Cine Sideral, beleza? E até a próxima Viagem Cinegaláctica. Bye, tchau.